Olá, sejam todos muito bem-vindos para a aula desta semana. Hoje nós discutiremos Doutrina e Convênios, seção 93. É uma revelação maravilhosa também. Lembro que todos aqueles que são matriculados em alguma classe regular do Instituto que possam acessar a descrição desse vídeo e assim assinar a lista de frequência. A seção 93 é uma das maiores revelações doutrinárias dadas nesta dispensação. O registro histórico não dá nenhuma indicação sobre o que a precipitou. A linguagem na parte inicial da revelação reflete o Evangelho de João, enquanto o testemunho do João Batista, relativo ao batismo de Cristo, também é citado. O cerne da revelação trata de um trecho de um registro, aparentemente escrito por João Batista, com a promessa de que ele ainda seria restaurado aos santos. Desse trecho, somos instruídos sobre como devemos adorar e o que devemos adorar. Versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor: acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim, e invocar o meu nome e obedecer a minha voz, e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Com a restauração do Evangelho vem a compreensão de seu propósito, muito perdido para o mundo sectário. Cristo expiou por nossos pecados para que pudéssemos nos reconciliar com Deus e receber sua plenitude. Quando o princípio da revelação e a autoridade do sacerdócio foram restaurados, aprendemos que o privilégio de comunicação com o nosso Pai Divino não se limita ao mundo vindouro, nem o privilégio de estar em Sua presença, como atesta a experiência de muitos profetas da antiguidade. Versículo 2: E que eu sou a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O Espírito de Cristo é dado a todo homem para que ele possa distinguir o bem do mal. Moroni 7,16. Dessa maneira, a luz de Cristo ilumina o curso de todos os que nascem neste mundo. Assim, todos são responsáveis por aceitar e viver os princípios do Evangelho. Todos nascem com a capacidade de discernir o certo do errado, à luz das trevas. Doutrina e Convênios 84, 46 a 54 e seção 88, versículos 5 a 13. Versículo 3: E que eu estou no Pai e o Pai em mim, e o Pai e eu somos um. Conhecer a Jesus Cristo é conhecer o Pai. O Pai se manifesta por meio do Filho, por meio de seus atributos e perfeição. O Salvador explicou aos seus discípulos: Se me tivesseis conhecido, também terias conhecido meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. João 14, versículos 7, 9 e 10. As palavras e obras do Filho são as mesmas palavras que o Pai proferiria e as mesmas obras que o Pai realizaria nas mesmas circunstâncias. São uma só, pois têm o mesmo propósito em todas as coisas: levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Moisés 1:39. Versículo 4. O Pai, porque me deu de sua plenitude, e o Filho, porque estive no mundo e fiz da carne meu tabernáculo e habitei entre os filhos dos homens. Jesus Cristo é o Pai, porque em todas as coisas ele é um com o Pai, porque desfruta do poder e do conhecimento do Pai, porque é a imagem e semelhança do Pai, porque recebeu a plenitude do Pai. Esse versículo é um resumo dos ensinamentos de Abinadi, em Mosias, capítulo 15, versículos 1 ao 7. Antes de o Salvador nascer na mortalidade, ele foi identificado como o Pai dos céus e da terra e de todas as coisas que neles há. Éter 4, 7. Observe que ele não foi mencionado como nosso Pai Celestial, mas sim como o Pai Celestial. Ele é mencionado como Pai por causa de seu papel na criação. Por isso,
Ele era conhecido como Cristo, o Senhor, que é o próprio Pai eterno, pelos profetas do livro de Mórmon. Mosias 16:15. Contudo, quando tomou sobre si um corpo mortal, foi chamado de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio. Mosias 3:8. Ele não deixou de ser o Pai, mas, por ter vindo à mortalidade, tornou-se o Filho unigênito de Deus na carne. Cristo foi chamado de unigênito antes de seu nascimento mortal, por causa de sua missão preordenada como Salvador do mundo. Mosias, capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 7 e Alma 5:48. E estive no mundo e recebi de meu Pai, e as obras dele foram claramente manifestadas, diz o versículo 5. E no versículo 6, e João viu e testificou a plenitude de minha glória. E a plenitude do testemunho de João será revelada posteriormente. Nessa revelação, João Batista relata uma visão na qual lhe foram mostrados o poder, os atos e a glória de Cristo nos reinos pré-mortais. Da mesma forma, Abraão viu em visão os nobres e grandes espíritos que Deus designou para serem seus governantes, e entre eles estava um que era semelhante a Deus. Abraão 3:24. Cristo era o mais inteligente de todas as hostes celestiais dos filhos de nosso Pai. De fato, ele era semelhante a Deus Pai em inteligência e glória, conhecendo toda a verdade. Seu conhecimento estendia-se à compreensão das coisas como são, como eram e como hão de vir, que é o que veremos no versículo 24. O profeta Joseph Smith ensinou: o grande Jeová contemplou todos os eventos relacionados à terra, pertencentes ao plano de salvação antes mesmo que ela surgisse, ou mesmo antes que as estrelas da manhã juntas cantassem de alegria. O passado, o presente e o futuro eram e são com ele um eterno agora. Ele sabia da queda de Adão, das iniquidades dos antediluvianos, da profundidade da iniquidade que estaria ligada à família humana, sua fraqueza e força, seu poder e glória, apostasias, seus crimes, sua retidão e iniquidade. Ele compreendia a queda do homem e sua redenção. Ele conhecia o plano de salvação e o levou adiante. Ele estava familiarizado com a situação de todas as nações e com seu destino. Ele ordenou todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Ele conhece a situação tanto dos vivos quanto dos mortos e tomou ampla providência para sua redenção, de acordo com suas diversas circunstâncias e as leis do reino de Deus, seja neste mundo ou no mundo vindouro. Este mesmo Cristo, Criador e Redentor da terra, tomou sobre si um tabernáculo de carne e tornou-se cidadão de um mundo decaído. Aqui, ele desceu abaixo de todas as coisas. Aqui, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Aqui, ele se tornou um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Aqui, foi moído por nossas iniquidades. E aqui, ele avançou como cada um de nós deve avançar, de uma graça para uma graça maior, até obter a ressurreição e assim tornar-se herdeiro da plenitude da glória de seu Pai. Doutrina e Convênios 88, 6, Isaías 53, versículos 3 e 5. Parece que o registro mencionado foi escrito por João Batista. Semelhanças entre esta revelação e o testemunho dos evangelhos, especialmente o do apóstolo João, indicam que os escritores dos evangelhos podem ter incluído parte do registro de João Batista com o seu próprio. Bruce A. McConkie observou: a partir de revelações modernas, aprendemos que o material na primeira parte do Evangelho de João, o apóstolo, revelador e discípulo amado, foi escrito originalmente por João Batista. Por meio de revelação, o Senhor restaurou a Joseph Smith parte do que João Batista havia escrito e prometeu revelar o restante quando os homens se tornassem suficientemente fiéis para garantir o recebimento.
Mesmo sem revelação, no entanto, deveria ser evidente que João Batista teve algo a ver com o registro dos eventos na primeira parte do Evangelho de João, pois algumas das ocorrências incluem suas conversas com os judeus e um registro do que ele viu quando Nosso Senhor foi batizado. Todos esses assuntos seriam desconhecidos do apóstolo João, cujo ministério começou um pouco depois do de João Batista. Há pouca dúvida de que o discípulo amado tinha diante de si o relato de João Batista quando escreveu seu evangelho. Este último João copiou ou parafraseou o que o profeta anterior de mesmo nome havia escrito. A única outra possibilidade é que o Senhor tenha revelado ao autor do evangelho as palavras que haviam sido registradas pelo mensageiro anterior, que preparou o caminho diante dele. Tanto John Taylor quanto Orson Pratt concordam que é o registro do Batista que buscamos, e não outro registro escrito por João, o revelador, como alguns supõem. Versículo 8. Portanto, no princípio era o Verbo, pois ele era o Verbo, sim, o mensageiro da salvação. Deus, o Pai, confiou a Cristo a responsabilidade de levar a efeito o plano de salvação. Jesus Cristo é o Deus de nossos pais. Ele revelou a eles os meios pelos quais poderiam ser salvos e voltar a viver na presença do Pai. A mensagem de salvação vem somente por meio dele e dos servos que ele designa para proclamar sua palavra. O significado de ser a palavra ou o verbo é ilustrado pela declaração do Pai: Este é meu filho amado. Ouvi-o. Poderíamos dizer com toda a propriedade que o Evangelho é a palavra, é o verbo. E porque o Evangelho, ou a palavra, ou o verbo, vem a nós por meio de Cristo, ele se torna a personificação do Evangelho, ou da palavra, ou do verbo. Esta é uma expressão equivalente, mensageiro da salvação, à de Malaquias, que declarou: De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do convênio, em quem vós desejais. Malaquias 3, 1. Dizemos corretamente que a salvação está em Cristo, que está no convênio ou que está na palavra. Em cada caso, estamos essencialmente dizendo a mesma coisa, ou seja, que todas as coisas que dizem respeito à nossa salvação se centralizam em Cristo. Versículo 9. A luz e o redentor do mundo, o Espírito da verdade que veio ao mundo porque o mundo foi feito por ele, e nele estava a vida dos homens e a luz dos homens. Cristo é aqui mencionado como o Espírito da verdade, um título que lhe foi dado na vida premortal. Assim, ele é o revelador e dispensador de todas as verdades da salvação. Minha voz, disse ele, é espírito. Meu espírito é a verdade. A verdade permanece e não tem fim, e se estiver em vós, abundará. Doutrina e Convênios, 88, 66. O Cristo ressuscitado declarou: O Espírito da verdade é de Deus, eu sou o Espírito da verdade. E João prestou testemunho de mim, dizendo: Ele recebeu a plenitude da verdade, sim, de toda a verdade. Doutrina e Convênios, seção 93, essa que estudamos, versículo 26. Deve-se notar que as Escrituras Sagradas também aplicam esse nome e título ao Espírito Santo para identificar sua missão de guiar o buscador da verdade à luz do Evangelho. Moroni 10, 5. O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. João 14, versículos 16 e 17. Pois ele se manifesta somente àqueles que guardam os mandamentos. Sua missão é testificar de Cristo. João 15, 26. Quando vier aquele, o Espírito da verdade, disse Nosso Senhor aos apóstolos da antiguidade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. João 16, 13 e 14, Doutrina e Convênios 6, 15. Versículo 10. Os mundos foram feitos por ele,
Os homens foram feitos por ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e por meio dele e dele. Em relação à criação do homem, o Senhor revelou: E eu, Deus, disse ao meu unigênito que estava comigo desde o princípio: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Moisés 2:26. Em todas as outras obras da criação, o Salvador agiu com os nobres e grandes espíritos sob a autoridade delegada do Pai. Abraão 3, 22 a 24. Contudo, no ato de criar o primeiro homem e a primeira mulher, não houve delegação ao filho e seus conservos. Moisés foi ensinado, e eu, Deus, criei o homem à minha imagem, a imagem do meu unigênito criei, homem e mulher os criei. Moisés 2:27. Ou seja, todos os seres humanos, homem ou mulher, são criados à imagem de Deus. Cada um é um filho ou filha espiritual amado de pais celestiais. E como tal, cada um tem natureza e destino divinos. É o que diz Família, Proclamação ao Mundo. Cristo não é o Pai de nossos espíritos ou de nossos corpos terrenos. Estes foram gerados por Deus. Assim, quando nesse texto diz os homens foram feitos por ele, referindo-se a Cristo, entendemos que isso é uma expressão da doutrina da investidura divina de autoridade, pela qual Cristo ou aqueles que possuem o santo sacerdócio são convidados a ocupar o lugar ou a posição de nosso Pai eterno. Referindo-se às suas infinitas criações, Deus revelou a Moisés: Mundos incontáveis criei, e por meio do Filho eu os criei, o qual é meu unigênito. Moisés 1:33. A visão mostrada a Abraão nos diz que outros estiveram envolvidos na criação do mundo sob a direção do Salvador. Depois de ver muitos dos grandes e nobres espíritos, Abraão viu que entre eles estava um que era semelhante a Deus. E disse aos que estavam com ele: Desceremos, pois há espaço lá. E tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. Abraão 3:24. Assim, Cristo, agindo sob a direção do Pai, dirigiu o conselho dos deuses na criação dos céus e da terra. Versículo 12. E eu, João, vi que no princípio ele não recebeu da plenitude, mas recebeu graça por graça. O apóstolo Paulo escreveu a respeito da condescendência do Senhor para com a mortalidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, 5 a 7. Aqui a tradução em inglês de ele esvaziou-se a si mesmo deriva da palavra grega kenosis, que significa tornar vazio. Estudiosos da Bíblia traduzem os escritos de Paulo como se Jesus se esvaziasse, ou depois seu grande poder e glória. Quando Jesus nasceu na mortalidade, sobre sua mente havia caído o véu do esquecimento comum a todos os que nascem na terra, escreveu o elder James E. Talmage, pelo qual a lembrança da existência primordial é apagada. Quando Jesus jazia na manjedoura, uma criança indefesa, atestou ainda o presidente Lorenzo Snow, ele não sabia que era o Filho de Deus e que anteriormente criara a terra. Quando o edito de Herodes foi emitido, ele nada sabia a respeito. Não tinha poder para salvar a si mesmo. E seu pai e sua mãe tiveram que levá-lo e fugir para o Egito para preservá-lo dos defeitos daquele decreto. Bem, ele cresceu até a idade adulta e durante seu progresso foi-lhe revelado quem ele era e para qual propósito estava no mundo. A glória e o poder que ele possuía antes de vir ao mundo foram-lhe revelados. A graça sobre a qual João Batista escreveu é aquela que vem e cresce ao realizar a obra de Deus. O Salvador testificou a Nicodemos: quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3:21. Graça é auxílio divino, ou, em outras palavras, poder e força que vem de Deus. O Salvador cresceu em graça ao viver os mandamentos de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Seu crescimento foi acelerado
acima do de seus semelhantes, devido à natureza recíproca de receber força do Espírito ao conceder graça. Ou seja, ele clamou ao Pai por poder e força para abençoar outros em suas necessidades. Em resposta às suas orações, ele foi fortalecido e cresceu além de suas habilidades anteriores, recebendo graça por graça. Cristo foi o primeiro a estender a mão com compaixão aos outros, portanto, ele recebeu maior graça de Deus em seus esforços do que qualquer outra pessoa. Ele aumentou sua capacidade de doar a cada experiência, continuando de graça em graça. Versículo 13. E a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. O ponto de ênfase aqui é que Cristo veio à mortalidade como uma criança indefesa, sem saber mais do que qualquer outra criança ao nascer. Coube a ele, então, crescer em um conhecimento perfeito dos princípios da salvação, fazendo-o de maneira a marcar o caminho que todos os outros que buscassem o mesmo fim poderiam seguir. Versículo 15. E eu, João, testifico, e eis que se abriram os céus, e o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma de uma pomba, e pousou nele. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: Este é meu filho amado. E Jesus, tendo sido batizado, saiu imediatamente da água. E João viu, e eis que os céus se lhe abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E eis que ele ouviu uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Tradução de Joseph Smith de Mateus 3, 45 e 46. O Espírito Santo é um filho espiritual de Deus e, como tal, é um personagem de espírito. Doutrina e Convênios 130, 22. Joseph disse: O Espírito Santo é uma figura e está na forma de uma figura. Ele não se limita à forma da pomba, mas sim ao sinal da pomba. O Espírito Santo não pode ser transformado em uma pomba, mas o sinal da pomba foi dado a João para significar a veracidade da ação, assim como a pomba é um emblema ou símbolo da verdade e da inocência. João viu o Espírito Santo descer sobre Cristo em forma corpórea semelhante à de uma pomba. Lucas 3, 22. Isto é, a figura do Espírito Santo descer sobre Cristo com a graça de uma pomba, imagem escolhida porque a pomba estava presente, sendo ela o sinal visível ou exterior da presença do Espírito Santo. Versículo 16. E eu, João, testifico que ele recebeu a plenitude da glória do Pai. Foi somente na ressurreição e por meio dela que Cristo pôde obter a plenitude do Pai. No Sermão da Montanha, ele deu o mandamento: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Na versão do Novo Mundo deste sermão, que se seguiu a sua ressurreição, ele disse: Quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Terceiro Nef 12:48. Versículo 18. E acontecerá que, se fordes fiéis, recebereis a plenitude do testemunho de João. Orson Pratt explicou. João Batista é considerado pela mais alta autoridade um dos maiores profetas já nascidos de mulher. Mas temos muito pouco escrito a respeito dele nos registros judaicos. Temos uma revelação em Doutrina e Convênios a respeito do registro de João, aquele grande profeta. E nos é prometido que, se formos fiéis como povo, a plenitude do registro de João nos será revelada posteriormente. Quando obtivermos isso, creio que teremos ainda mais conhecimento em relação à doutrina e aos princípios e às coisas grandiosas e maravilhosas, das quais sabemos muito pouco, se é que sabemos alguma coisa. Versículos 19 e 20. E dou-vos estas palavras para compreenderdes e saberdes como adorar, e saberdes o que adorais, para que vinhais ao Pai em meu nome e no devido tempo recebais de sua plenitude. Porque se guardardes meus mandamentos, recebereis de sua plenitude, e sereis glorificados em mim como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos,
recebereis graça por graça. O versículo anterior contém um breve trecho de um evangelho escrito por João Batista. Aquele leitor atento deve perguntar por que o Senhor achou necessário que esse trecho nos fosse restaurado durante os primórdios da Igreja restaurada. A resposta encontra-se nesses versículos. Aqui, somos informados de que o precedente foi restaurado para que pudéssemos saber o que adoramos e como devemos adorar. A partir desses versículos, pode-se dizer que adoramos o Pai que enviou seu Filho para marcar o caminho que devemos seguir se desejamos obter, como Cristo, a plenitude do Pai. Esse caminho abrange as ordenanças do batismo e o recebimento do Espírito Santo. Inclui também nosso avanço de graça em graça, como o Salvador fez. Assim, tanto o que quanto o como da adoração centram-se em sermos seguidores de Cristo, em imitar o seu exemplo, em aprender a pensar como ele pensa, crer como ele crê, fazer como ele faria e assim experimentar o que ele experimentaria. Como santos dos últimos dias, devemos compreender que a salvação não se encontra apenas na profissão de fé em Jesus Cristo, nem no cumprimento de certos sacramentos ou ordenanças, mas sim em seguirmos o caminho traçado pelo Salvador. Devemos avançar de graça em graça. Devemos nos tornar como uma flecha lisa e polida na aljava do Todo-Poderoso, por meio do trabalho pela causa do Evangelho. Nossas vidas devem ser consagradas à bênção da família e à edificação do reino de Deus. Aqui então está a vida eterna. Conhecer o único Deus sábio e verdadeiro, explicou o profeta Joseph Smith. E vocês precisam aprender a ser deuses e a ser reis e sacerdotes para Deus, assim como todos os deuses fizeram antes de vocês, ou seja, indo de um pequeno grau a outro e de uma pequena capacidade a uma grande, de graça em graça, de exaltação em exaltação, para herdar o mesmo poder, a mesma glória e a mesma exaltação até chegarem à posição de um Deus e ascenderem ao trono do poder eterno, assim como aqueles que os precederam. O que Jesus fez? Ora, eu faço as coisas que vi meu Pai fazer quando os mundos começaram a existir. Meu Pai operou seu reino com temor e tremor, e eu devo fazer o mesmo. Quando você sobe uma escada, deve começar de baixo e subir degrau por degrau até chegar ao topo. E assim é com os princípios do Evangelho. Você deve começar com o primeiro e prosseguir até aprender todos os princípios da exaltação. Mas levará muito tempo, depois de atravessar o véu, para que você as tenha aprendido. Nem tudo pode ser compreendido neste mundo. Será um grande trabalho aprender nossa salvação e exaltação. Sim, além da morte. Versículo 21. E agora em verdade vos digo, eu estava no princípio com o Pai e sou o primogênito. Nas Escrituras, esta frase é constantemente usada para se referir ao nosso estado pré-mortal. Em 1909, a primeira presidência declarou: Jesus é o primogênito entre todos os filhos de Deus, o primogênito no espírito e o unigênito na carne. Ele é nosso irmão mais velho e nós, como ele, somos feitos à imagem de Deus. Versículo 23. Vós também, no princípio, estáveis com o Pai. Aquilo que é espírito, sim, o espírito da verdade. O anúncio aqui é que Jesus existiu antes desta vida mortal, e nós também. Todos os filhos dos homens viveram primeiro em um estado pré-mortal. Eu criei o mundo e os homens, declarou o Senhor, antes que existissem na carne. Moisés 6, 51 e o versículo 29. Versículo 24. E a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Em inglês, a palavra verdadeiro deriva do inglês antigo, true, que significa fiel, confiável ou convênio. Ser verdadeiro significava ser constante, firme e fiel. O dicionário padrão da época de Joseph Smith afirmava que o sentido principal da raiz é tornar próximo e firme, fixar ou esticar, forçar e assim
tornar reto e próximo. Esse entendimento confere maior significado ao testemunho de Nefe, no qual ele fala das palavras de Cristo como sendo verdadeiras e fiéis, segundo Nefe 31:15, ou ao testemunho do próprio Senhor, no qual ele declara que as profecias e promessas em Doutrina e Convênios são verdadeiras e fiéis. Doutrina e Convênios 1:37. Ou seja, são confiáveis, e a aceitação obediente delas constitui um convênio com Deus que ele não pode quebrar. Doutrina e Convênios 82:10. Na tradição helenística ou grega, verdade vem de uma raiz que significa estar oculto e passou a significar o desvendar da realidade. Na tradição semítica, porém, significava ser sólido ou estável. Aquele que era verdadeiro era alguém em quem se podia confiar. Para os gregos, o oposto de verdade era erro ou engano, mas para os da família da fé, a verdade era luz. E seu oposto consistia na quebra de convênios com Deus. A verdade era algo a ser feito e não algo a ser aprendido. Assim encontramos o Salvador raciocinando que aquele que pratica o mal odeia a luz, nem vem para a luz, para que suas obras sejam ocultas, enquanto aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, 20 e 21. Novamente, João escreve: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, 5 e 6. Entre os evangelistas, é João quem usa a palavra verdade em seu sentido espiritual mais elevado. João, por exemplo, preserva a autocaracterização do Salvador de que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode vir ao Pai senão por ele. João 14:6. O testemunho do Evangelho de João é que Cristo é luz, que a luz é a verdade, que a salvação está na verdade e que obtemos a salvação adquirindo luz e verdade. Assim, a salvação é o processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. É o processo de aprender a pensar como ele pensava, sentir como ele sentia e fazer como ele fez. Talvez seja isso que o presidente Russell M. Nelson, hoje em nossos dias, chame de pensar celestial, pensar como ele pensava. O estudioso pode definir o evangelho como toda a verdade, mas o profeta não. O conhecimento profético não é o resultado de aprendizado abstrato. Não é o domínio de princípios teosóficos ou teorias sutis. É algo encontrado mais naturalmente no serviço do que no estudo isolado. É mais o produto de mãos calejadas do que de uma testa franzida. É mais filho do coração simples do que pai da eloquência da fala. É algo que repousa mais perto do coração do que do intelecto. Versículo 25. E o que for mais ou menos do que isto é o espírito daquele ser iníquo que é um mentiroso desde o princípio. A ideia aqui é que a verdade divina não deve ser embelezada nem podada. Não cabe ao homem acrescentar ou tirar algo da mensagem do Evangelho. A revelação prossegue afirmando que nenhum homem pode receber a plenitude dessas verdades sem guardar os mandamentos. A pessoa que guarda os mandamentos é prometido que receberá verdade e luz, até que seja glorificada na verdade e conheça todas as coisas. Versículos mais adiante, 27 e 28. É um conhecimento experiencial do qual a revelação fala. Assim como não podemos descrever cores a um cego de nascença, também não podemos transmitir as verdades do céu àqueles que não nasceram do Espírito. Se por verdade nos referimos apenas a informações precisas, a verdade é tanto serva do pecado quanto amiga da justiça. Assim como não há guerras em que irmãos não tenham sido chamados a lutar entre si, o grande conflito entre os filhos das trevas e os filhos da luz encontra nessa verdade, informação, uma arma comum a ambos os exércitos. Soldados em ambos os campos citam escrituras, professam amor a Deus e reivindicam uma herança de sonhos e revelações de profetas e anjos. Em relação aos anjos, sabemos que as escrituras geralmente assumem a responsabilidade de identificar a natureza de um anjo.
Isso é particularmente verdadeiro nos textos bíblicos. O padrão bíblico é dizer que um anjo do Senhor, um anjo de Deus ou um anjo de sua presença apareceu com uma mensagem. Não basta que seja um anjo, deve ser um anjo da presença divina. O mesmo ocorre com a verdade. A verdade por si só não traz salvação. Novamente, notamos a partir do padrão bíblico que a verdade deve ter seus devidos acompanhantes. Frases bíblicas comuns incluem as seguintes: bondade e verdade, sinceridade e verdade, misericórdia e verdade, correção e verdade, paz e verdade, luz e verdade, verdade e mansidão, verdade e retidão, fidelidade e verdade, graça e verdade, espírito e em verdade, verdade e sobriedade, verdade na lei, verdade e santidade, bondade, retidão e verdade, graça, equidade e verdade, sabedoria, misericórdia e verdade. Informação precisa é uma coisa, as verdades da salvação são completamente outra. Aqueles que interpretam a maravilhosa declaração à glória de Deus à inteligência, como significando que a salvação é encontrada em viver em harmonia com princípios corretos, não entenderam o ponto principal da revelação. Leiamos novamente. A glória de Deus é inteligência, ou em outras palavras, luz e verdade. Luz e verdade abandonam o maligno. Versículos aí 36 e 37. As verdades da salvação não são independentes. Paulo disse: nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. 1 Coríntios 11, 11. Pode-se dizer também: nem a verdade é sem a luz, nem a luz sem a verdade no Senhor. Joseph Smith ensinou que não se pode ter fé em sua série de assistentes, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dons, sabedoria, conhecimento, milagres, curas, línguas, interpretação de línguas e assim por diante. Pode-se dizer também que não se pode ter verdade sem sua série de assistentes, ou seja, bondade, misericórdia, paz, retidão, fidelidade, graça, santidade, luz e assim por diante. Versículo 26. O Espírito da Verdade é de Deus. Eu sou o Espírito da Verdade. E João prestou testemunho de mim, dizendo: ele recebeu a plenitude da verdade, sim, de toda a verdade. Cristo recebeu a plenitude de seu Pai e nós também devemos. Ensinando esse mesmo princípio, Paulo diz que Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 11 a 13. A salvação da qual Paulo fala aqui aos santos em Éfeso é aquela na qual eles devem avançar de graça em graça, obtendo perfeição em Cristo, ou a plenitude de Cristo, para que, com ele, possam desfrutar da plenitude do Pai, como esse texto sugere. Em João 3,36, lemos: aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ideia é que a salvação se centra em nossa crença em Cristo. Notamos uma interessante ampliação do texto na tradução de Joseph Smith desse versículo. Lá se lê: e aquele que crê no Filho tem a vida eterna e receberá da sua plenitude. Mas aquele que não crê no Filho não receberá da sua plenitude, porque a ira de Deus está sobre ele. Esse conceito de salvação é expandido do conceito de crença para o de receber ou tornar-se como Cristo e Deus são. Versículo 29. O homem também estava no princípio com Deus. A inteligência, ou seja, a luz da verdade, não foi criada nem feita, nem verdadeiramente pode sê-lo. A referência é ao nosso primeiro estado, ou a vida pré-mortal, onde fomos educados e treinados para as experiências que teríamos na mortalidade. Alguns de nossos escritores se esforçam para explicar o que é uma inteligência, observou Joseph Fielding Smith.
Mas fazê-lo é inútil, pois nunca nos foi dada qualquer compreensão sobre este assunto, além do que o Senhor revelou fragmentariamente. Sabemos, no entanto, que existe algo chamado inteligência que sempre existiu. É a verdadeira parte eterna do homem que não foi criada nem feita. Essa inteligência, combinada com o espírito, constitui uma identidade espiritual ou indivíduo. O Deus dos santos dos últimos dias, diferentemente do Deus do mundo sectário, não pode e não criou nada do nada. No ato criativo, ele deu forma e ordem ao elemento existente. Doutrina e Convênios, 131, 6, 7. Versículo 30. Toda verdade é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência. Caso contrário, não há existência. Uma vez que Deus criou uma coisa específica e a colocou em sua esfera de atividade pretendida, ela funciona independentemente. Nem precisa de supervisão. Tomemos como exemplo a lei da gravidade. Tendo sido projetada por Deus para funcionar de uma maneira específica nessa Terra, ela o faz de maneira absolutamente consistente. Permanece inalterada a luz do dia ou a escuridão da noite. Funciona indiferentemente à estação do ano ou à atenção ou falta de atenção dada a ela. Nem a retidão nem a iniquidade têm qualquer efeito sobre ela. Ao contrário dos dispositivos mecânicos dos homens, ela não se desgastará. Nem precisamos nos preocupar com a possibilidade de sua quebra. Todas as verdades da salvação funcionam com a mesma consistência inabalável. Elas são irrevogáveis. Quando as cumprimos, temos direito às suas bênçãos, que nenhum poder no céu ou na terra pode nos negar. Violá-las é ficar sem tal promessa. Doutrina e Convênios, 130, 20 e 21 e seção 82, 10. A existência de todas as coisas requer opostos. Explicando esse princípio, Lei diz: pois é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, a retidão não poderia ser realizada, nem a iniquidade, nem a santidade, nem a miséria, nem o bem, nem o mal. Portanto, todas as coisas devem ser necessariamente compostas em uma só. Portanto, se fosse um só corpo, deveria permanecer morto, sem vida, nem morte, nem corrupção, nem incorrupção, felicidade, nem miséria, nem sentido, nem insensibilidade. Portanto, deveria ter sido criado para algo sem valor. Portanto, não haveria propósito no final de sua criação. Portanto, essa coisa deveria destruir a sabedoria de Deus e seus propósitos eternos, e também o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. Segundo Nef 2, 11 e 12. Esse versículo parece ser uma declaração resumida dos princípios ensinados por Leí em segundo Nef 2, dos versículos 11 ao 13. Versículo 31. Eis que isto é o livre-arbítrio do homem, e isto é a condenação do homem, porque aquilo que foi desde o princípio lhes é claramente manifestado e eles não recebem a luz. Ninguém nessa esfera mortal jamais aprenderá qualquer princípio de verdade que não tenha conhecido inicialmente no estado pré-mortal. Indivíduos não se convertem, por exemplo, no sentido de que abandonam antigas visões em favor de visões novas e melhores. O que acontece é que os missionários declaram as verdades da salvação a pessoas que, natamente, respondem dizendo: sim, é isso mesmo. É nisso que eu sempre acreditei. Eles o fazem porque suas verdades foram plantadas em seus corações e, ao ouvi-las novamente, é como reconhecer um velho amigo. O processo de conversão seria melhor descrito como um retorno ao lar, um despertar ou uma lembrança distante. O Evangelho traz consigo um espírito familiar acompanhado de sentimentos calorosos, que nos remetem a uma época muito anterior ao nosso nascimento, quando aprendemos seus princípios pela primeira vez e juramos viver de acordo com eles. Versículo 32. E todo homem cujo espírito não recebe a luz está sob condenação. Rejeitar a luz é ficar com a escuridão. Rejeitar a verdade é ficar com a falsidade. Rejeitar as bênçãos do céu é ficar com a condenação. Versículo 33. Pois o homem é espírito. Os elementos são eternos. E espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria.
O Evangelho de João diz: Deus é Espírito. João 4:24. Uma tradução mais precisa ou literal seria: Deus é Espírito no mesmo sentido que o homem é Espírito, significando que ambos são seres espirituais. Isso não exclui o fato de que ambos têm corpos de carne e ossos. O profeta Joseph Smith declarou: Nada criado pode ser eterno, e a terra, a água, etc., tiveram sua existência em um estado elementar desde a eternidade. Somente em um estado ressurreto, isto é, a união inseparável de corpo e espírito, podemos nos tornar como Deus é, e somente no estado de divindade podemos experimentar a plenitude da alegria. Doutrina e Convênios 138:50. Versículos 34 e 35. E quando separados, não pode o homem receber a plenitude da alegria. Os elementos são o tabernáculo de Deus. Sim, o homem é o tabernáculo de Deus, ou melhor, templos. E qualquer templo que for profanado, Deus destruirá esse templo. Essa declaração refuta a heresia sectária de que Deus não tem corpo nem partes. Todos os seres vivos têm corpo, partes, forma e substância. O homem é a imagem e semelhança do seu Criador. Assim como Deus é um personagem de tabernáculo, nós também o somos. Versículo 36. A glória de Deus é inteligência, ou, em outras palavras, luz e verdade. Esse texto, frequentemente usado fora de contexto para sustentar a ideia de que a glória de Deus reside na obtenção de educação ou no conhecimento. Inteligência, como é usada aqui, é sinônimo de luz e verdade. Assim, o que o texto realmente nos diz é que a glória de Deus se encontra na justiça, na pureza e na bondade, virtudes estas que independem do conhecimento humano. É a luz do Espírito que se faz referência aqui, luz que só pode ser obtida pela obediência à ordem do céu. A luz e a verdade rejeitam o ser maligno, diz o versículo 37. Foi Brigham Young quem disse que a luz e as trevas nunca se encontrarão, que Cristo e Satanás nunca se darão as mãos. Versículo 38. Todo espírito de homem era inocente no princípio, e Deus, tendo redimido o homem da queda, os homens tornam-se outra vez, em sua infância, inocentes perante Deus. Todos os filhos espirituais de Deus eram inocentes no momento de seu nascimento espiritual e, novamente, no momento de sua entrada na vida mortal. Isso significa que estavam livres de culpa ou pecado. No momento do nascimento, seja como espírito ou na mortalidade, a criança pequena não conhece nem o bem nem o mal. À medida que a criança se torna uma criança e a criança se torna um adulto, a inocência se perde nas inúmeras escolhas que devem ser feitas. A alma descreve o estado pré-mortal como aquele em que tanto bem quanto mal existiam e no qual todos eram chamados a exercer fé. Alma 13, 3-9. Uma grande divisão ocorreu entre os espíritos quando Lúcifer se rebelou contra Deus e procurou depô-lo e destruir o plano de salvação. Um terço das hostes celestiais escolheu segui-lo. Estes foram expulsos do céu, perdendo o direito de obter um corpo ou as bênçãos da salvação. Aqueles que mantiveram seu primeiro estado, isto é, aqueles que foram fiéis a Deus, receberam o privilégio da mortalidade. Todos esses nasceram em um estado de inocência baseado na expiação de Cristo. Versículo 39. E vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens pela desobediência e por causa da tradição de seus pais. Os dois maiores inimigos da luz e da verdade são a desobediência e as falsas tradições. A desobediência faz com que a luz se afaste. E assim, verdades que restam são distorcidas por sombras escuras. Aquele que não se arrepender, disse o Senhor, até mesmo a luz que recebeu lhe será tirada. Pois meu espírito não lutará para sempre com o homem, diz o Senhor dos Exércitos. Doutrina e Convênios 1:33. As falsas tradições também são antiéticas à verdade.
proporcionando um lugar conveniente para se esconder da responsabilidade de ouvir, ver e saber, libertando assim ostensivamente os espíritos letárgicos da responsabilidade que, inevitavelmente, acompanha o conhecimento da verdade. Versículo 40: Eu, porém, ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade. Ou seja, essa a sabedoria que o Senhor deseja que infundamos em nossos filhos, luz e verdade. E aí, do versículo 41 ao 49, nós podemos até cruzar com Doutrina e Convênios 68, 7. E é uma repreensão a esses da primeira presidência, porque ele diz para todos eles, tá? Se quiseres ser libertado, terás que pôr em ordem tua própria casa, porque há muitas coisas que não estão certas em tua casa. E aí vamos debater quando lermos agora o versículo 50. Também o meu servo Neil K. Whitney, bispo da minha igreja, precisa ser castigado e pôr em ordem sua família, e fazer com que sejam mais diligentes e interessados em casa, e orem sempre. Caso contrário, serão removidos de seu lugar. Não há ofício ou chamado na igreja e no reino de Deus que isente um pai ou uma mãe de suas responsabilidades como pais. Nenhum sucesso pode compensar o fracasso no lar, disse David O. McKay. Harold Billy disse: lembrem-se sempre de que a obra mais importante do Senhor que vocês e eu realizaremos será dentro das paredes de nossos próprios lares. Nessa revelação, os 3 membros da primeira presidência são repreendidos por não ensinarem adequadamente seus próprios filhos. Paulo admoestou Timóteo que um bispo deve ser alguém que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a seriedade. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, versículos 4 a 5. Versículo 53. E em verdade vos digo que é a minha vontade que vos apresseis em traduzir as minhas escrituras, e em obter um conhecimento de história, e de países, e de reinos, de leis de Deus e do homem, e tudo isso para a salvação de Sião. Amém. Naquela época, Joseph Smith estava envolvido na tradução inspirada do Velho Testamento. Anteriormente, ele havia interrompido esse esforço para concluir a tradição do Novo Testamento. Em 2 de fevereiro de 1833, ele começou a traduzir os livros entre Provérbios e Malaquias. Atualmente, não podemos determinar exatamente em que lugar do Velho Testamento o profeta Joseph Smith estava trabalhando quando esta revelação foi recebida. Naquele mesmo dia, o Senhor instruiu que uma casa fosse construída para a obra de impressão da tradução de minhas escrituras, Doutrina e Convênios 94:10. Cerca de 2 meses depois, em 2 de julho de 1833, a primeira presidência escreveu de Kirtland aos irmãos em Sião: estamos extremamente fatigados devido à grande pressão dos negócios. Concluímos hoje a tradução das Escrituras pela qual expressamos gratidão ao nosso Pai Celestial.